Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que vem martelando na cabeça de muita gente. Será que a inteligência artificial vai acabar com os escritores? Será que nós chegamos num ponto em que uma máquina é capaz de escrever melhor do que o ser humano? Essa dúvida mexe não só com quem sonha em publicar um livro, mas também com quem simplesmente ama histórias e começou a se perguntar: ainda vale a pena escrever? Ainda vale a pena ler? Se a qualquer momento o computador pode cuspir um romance inteiro? Esse assunto me lembra muito o mito de Prometeu. Você conhece? Prometeu era um titã que olhou para os homens e viu que eles viviam na escuridão, sem o fogo e sem o calor do fogo, sem como cozinhar os seus alimentos, sem como se proteger do frio. Ele então decidiu roubar o fogo dos deuses e entregar aos humanos. E o que aconteceu? Por um lado, o fogo trouxe a luz, o progresso, a civilização. Mas por outro, trouxe também a destruição, a guerra e as armas. O mesmo fogo que aquece pode queimar. A inteligência artificial é esse fogo dos nossos tempos. Pode iluminar, pode ajudar, pode aquecer a nossa criatividade, mas também pode assustar, pode ameaçar e pode queimar se a gente não souber lidar com isso. E quando a gente olha para o ofício do escritor, é impossível não se perguntar: o que sobra para nós humanos diante desse fogo novo? Eu quis começar esse vídeo hoje com esse mito porque, na verdade, toda e qualquer invenção humana parece, a princípio, uma ameaça àquilo que veio antes. Quando surgiu a prensa de Gutenberg, muitos acreditavam que os monges copistas, aqueles que copiavam os livros, seriam varridos da face da terra e que os livros perderiam seu valor, que a leitura em massa iria banalizar a palavra. Mas o que aconteceu na verdade? Aconteceu o contrário. Os livros se multiplicaram, as histórias viajaram pelo mundo e a literatura se fortaleceu muito. E se a gente avança um pouco na história, vemos a mesma cena se repetindo. Sabe quando? Quando o cinema apareceu, disseram que era o fim do romance, que ninguém mais ia querer ler. Quando a televisão se espalhou, disseram que agora era o fim do livro, que todo mundo só ia ficar na frente da tela. E, no entanto, aqui estamos nós, né? Os escritores continuam escrevendo, os leitores continuam lendo, porque a literatura não é apenas um meio de comunicação, ela é uma necessidade humana. Mas vamos falar da inteligência artificial de forma mais prática. O que ela consegue fazer hoje em dia? Hoje, uma IA bem treinada consegue escrever textos literários que, em muitos casos, impressionam mesmo. Ela pode criar um conto de suspense, um poema rimado e um ensaio reflexivo. Ela combina perfeitamente estruturas, copia estilos, imita a cadência de autores famosos. Em poucos segundos, ela produz o que talvez um escritor levasse dias para rascunhar e até anos para terminar. Isso é assustador? Claro. Mas isso é fascinante? Sem dúvida. Só que aí vem a pergunta: e o que ela não consegue fazer? E aqui está o ponto que faz toda a diferença. A IA nunca foi uma criança sentada no portão de casa, ouvindo a mãe chamar para ir jantar. Ela nunca perdeu um grande amor e ficou o dia inteiro olhando para o teto, sem saber como seguir em frente. Ela nunca riu de nervoso diante de uma injustiça. Ela nunca chorou com uma música que lembrava alguém. E é disso que nascem as histórias. A máquina não tem vida interior, ela não tem memória afetiva, ela não tem uma ferida aberta. Ela só imita, mas não sente. Deixa eu te dar um exemplo. O Dostoiévski, um dos maiores escritores de todos os tempos, escrevia como se a vida dele dependesse disso. E em muitos momentos dependia mesmo. Ele escrevia para pagar as dívidas de jogo que ele tinha, escrevia sob pressão de prazos insanos, escrevia porque tinha uma angústia existencial que transbordava para o papel. Quando você lê Crime e Castigo, não é só um enredo sobre um estudante que comete um crime. É a alma de Dostoiévski sangrando ali, a sua visão de mundo, a sua luta interna com Deus, com a moral, com a sociedade. Como uma máquina poderia replicar isso? Se ela nunca esteve diante da morte, se ela nunca se ajoelhou em desespero, se ela nunca conheceu a miséria na própria pele. Outro exemplo é Clarice Lispector. A Clarice escrevia nos intervalos da vida, muitas vezes em guardanapos, às pressas, enquanto os filhos dela brincavam ou dormiam. Os seus textos carregam essa urgência,
essa tentativa de capturar o instante antes que ele escorra pelos dedos. Uma IA pode até reproduzir o estilo da Clarice, as frases quebradas, o fluxo de consciência, as metáforas ousadas, mas ela nunca vai saber o que é ser Clarice. Uma mulher deslocada, estrangeira em si mesma, tentando se agarrar à palavra como quem segura uma tábua no meio de um naufrágio. E não pense que a gente deixa isso distante, não. Eu mesmo, quando escrevi o meu primeiro livro independente, que era o Nem Mais Um Pio, um livro de crônicas sobre a maternidade, carregava ali não só as crônicas sobre a minha maternidade, mas as noites mal dormidas, as dúvidas, a exaustão e, ao mesmo tempo, o encanto de viver uma vida crescendo diante de mim. Como uma máquina poderia capturar esse misto de caos e de amor se ela nunca embalou um bebê a noite inteira? É por isso que eu acho que a IA pode até gerar textos, e textos muito bons. Mas o que dá vida a uma narrativa é a experiência humana. E isso não tem como treinar. Agora, não dá para negar que a IA traz muitas vantagens. Para muitos escritores, ela pode ser um aliado, inclusive. Se você está travado no começo de uma cena, peça sugestões para a IA. Se você precisa de variações para um diálogo, experimente perguntar para ela. Se você quer rascunhar uma sinopse rapidinha, deixe a máquina jogar algumas opções para você. É como se você tivesse um assistente criativo, alguém para cutucar as ideias. Mas o perigo está em acreditar que ela pode substituir o trabalho de viver, de sentir e de transformar isso em história. E aqui eu quero puxar outra fábula, a da cigarra e da formiga. A formiga passa o verão inteiro trabalhando, guardando alimento, preparando-se para o inverno. Enquanto isso, a cigarra canta, vive no improviso, deixa o tempo passar. Quando o frio chega, a formiga sobrevive e a cigarra sofre. O que isso tem a ver com escritor e inteligência artificial? Tem tudo a ver. Porque escrever exige disciplina, exige paciência de formiga. A IA pode até parecer uma cigarra generosa, que canta histórias prontas no nosso ouvido. Mas se você confiar só nela, vai chegar o inverno. E vai descobrir que não tem nada sólido, nada seu, nada que venha da sua própria construção. E é por isso que eu te peço, não use a IA como desculpa para não escrever. Porque se você olhar bem, sempre houveram desculpas. Já existem autores melhores do que eu não tenho tempo, eu não sei se vale a pena escrever um livro. Agora a desculpa é, existe uma máquina que escreve mais rápido e melhor do que eu. Mas se você tem em si mesmo a necessidade de escrever, nada disso importa. O escritor de verdade escreve porque ele não consegue não escrever. É mais forte do que ele. É uma coisa necessária para ele existir. E talvez seja esse o exercício que fica para você hoje. Em vez de se perguntar se a IA vai te substituir, pergunte por que você escreve. Você escreve para se entender? Você escreve para guardar suas memórias? Você escreve para transformar dor em beleza? Ou você escreve para deixar algo no mundo que seja só seu? Quando você tiver essa resposta clara na sua mente, nenhuma tecnologia será ameaça. Quando você escreve de verdade, com a sua alma, com as suas dores e alegrias, com a sua história, não existe IA que possa acabar com você. E para deixar esse papo ainda mais concreto, eu quero propor alguns exercícios simples que você pode fazer agora mesmo. Mesmo que nunca tenha escrito nada antes, ou mesmo que você já tenha um livro engavetado aí. Porque não adianta só ouvir, é na prática que a escrita se torna viva. Primeiro exercício, escolha uma lembrança pequena da sua vida. Pode ser a primeira vez que você andou de bicicleta, pode ser uma festa de aniversário, uma conversa com estranhos no ônibus. Agora descreva essa cena em 5 linhas, só 5. O objetivo não é ser perfeito, mas capturar a essência daquele momento. Se quiser, imagine que está contando para um amigo íntimo. E isso nenhuma inteligência artificial pode fazer por você. Porque só você viveu essa lembrança. O segundo exercício é, pegue essa mesma cena e transforme em uma fábula. Eu tenho até vídeo sobre fábula aqui no canal. Se você tem dúvida do que é uma fábula, como escrever uma fábula, eu vou deixar o vídeo aqui no final para você assistir depois desse vídeo. Exagere na história, dê vida a objetos e invente uma moral no final. Essa moral vai ficar explícita, hein? Se você caiu de bicicleta, você, sei lá, pode transformar essa bicicleta em um personagem bem teimoso que queria ensinar para você a importância da persistência. Se foi aquela ideia da festa de aniversário, você pode transformar, sei lá, os balões em criaturas que flutuavam para longe. Lembrando que a infância também passa. Esse exercício mostra que qualquer lembrança pode se transformar numa narrativa universal. Terceiro exercício, dialogue com a IA. Sim, use essa máquina. Peça para ela reescrever essa cena como se fosse Machado de Assis,
ou como se fosse Clarice Lispector. Depois você compara com o que você escreveu. A IA vai te mostrar truques de estilo, mas você vai perceber uma coisa que é essencial. Falta alma. Essa comparação não é para te desanimar, pelo amor de Deus, mas para te dar mais clareza de que mesmo quando o texto parece sofisticado, o que falta é justamente o que você tem de sobra: vida. Esses exercícios não são complicados, mas são muito poderosos, porque eles te lembram que a escrita não depende de grandes ideias mirabolantes, e sim de prestar atenção naquilo que você já carrega dentro de você. E quanto mais você pratica, mais percebe que não existe concorrência entre você e uma máquina. Existe sim uma possibilidade: a de usar a tecnologia como ferramenta, sem deixar que ela roube a sua voz. E eu vou te contar uma última história antes da gente fechar. O Hemingway, em O Velho Mar, escreveu sobre um pescador que luta contra um peixe gigantesco, numa batalha solitária e quase impossível. Muita gente lê esse livro como metáfora do próprio ato de escrever. Você vai lá, lança a linha, espera, puxa, sente que vai perder, insiste, sangra, mas continua. No fim, o peixe pode ser até devorado pelos tubarões no meio do caminho, mas a luta prova quem você é. A inteligência artificial pode até oferecer os peixes prontos, embalados, congelados, só tirar e fazer. Mas só quem pesca de verdade sabe o valor da luta. E essa luta que nos faz humanos, que nos conecta como escritores e leitores. Porque no fundo, escrever não é sobre vencer a máquina. É sobre vencer o silêncio. É sobre não deixar que a vida passe sem registro. Então a pergunta não é: será que a IA vai acabar com os escritores? A pergunta de verdade é: você vai deixar de escrever por causa dela? Se a resposta for não, se você decidir que vai continuar, que vai insistir, que vai colocar no papel a sua visão de mundo, então, ó, parabéns! Você já está no caminho que importa. E se quiser um empurrão nessa jornada, eu deixo aqui o convite. No meu curso Fábrica de Contos, eu mostro passo a passo de como transformar qualquer ideia, mas é qualquer ideia mesmo, em uma história curta, com começo, meio e fim, e capaz de emocionar quem lê. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo para você conhecer, se você quiser se aprofundar. O negócio não é sobre competir com as máquinas. É sobre descobrir a sua própria voz e usar ela sem medo. Escreva. Escreva como quem acende uma fogueira na noite escura. Porque enquanto houver humanidade, haverão histórias. E nenhuma inteligência artificial pode apagar isso. Agora me conta aqui nos comentários se você já usou IA. Ou se você já pensou em desistir por causa dela. Eu adoro quando vocês falam aqui comigo, então me conta. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre literatura e escrita criativa. Eu vou deixar aquele vídeo sobre as fábulas aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja e você goste, hein? Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.